Vasco venceu o América agora há pouco, lá no Independência, por 1-0, gol nos acréscimos. Uma vitória importante que mantém o embalo do Vasco, que tira o Vasco, neste momento, da zona do rebaixamento. Estou com Vitor Birner, Paulo Calçade e Jean Oddi. É necessário, né, para deixar ali a região da zona do rebaixamento, para deixar essa luta tão ruim de lado, dar mostras, né? Mostrar, apresentar alguma coisa em determinado momento do campeonato. E o Vasco tem apresentado, né, esse poder de reação com a volta do seu torcedor. Hoje não era o torcedor do Vasco, né? O Vasco jogou fora de casa, teve muitas dificuldades no primeiro tempo, mas mostrou mais uma vez. Eu acho que hoje mais até, né, olhando para o futebol, olhando para o jogo em si, mais até a estrela de um time que está deixando a zona do rebaixamento do que o futebol de um time que está deixando a zona do rebaixamento. Mas tudo bem, faz parte do script nesse tipo de caso, né, Jean? Boa noite. É isso aí, boa noite, Paulo. Pois é exatamente isso. Até porque ninguém num campeonato tão longo como o Campeonato Brasileiro vai jogar muito bem em todas as rodadas, o tempo todo. Isso não vai acontecer. O Vasco vinha de uma excelente atuação, e ainda que fosse contra o Coritiba, foi uma atuação realmente espetacular do Vasco, né, que poderia ter goleado até por mais contra o Coritiba. É claro que havia uma expectativa muito grande em relação à atuação que o Vasco teria hoje, até porque o Vasco estava jogando com a maioria da torcida, né, mesmo fora de casa, com a maioria da sua torcida tão presente, tão fiel o tempo todo. E assim, com os reforços, né, com os caras que no fim das contas, porque não foi só o Ramon Dias, com os caras que mudaram a história do Vasco nesse campeonato brasileiro. Havia a expectativa de um grande jogo e de conseguir sair da zona do rebaixamento. O grande jogo eu acho que nem aconteceu, mas o time venceu, saiu da zona do rebaixamento. É claro que a expulsão do Maidana ajuda demais, porque o América fazia uma excelente partida na primeira etapa, a expulsão mudou o jogo, tanto que no segundo tempo, o Vasco, que não tinha finalizado nenhuma no alvo, né, e tinha sofrido 14 ou 15 finalizações, no segundo tempo finaliza essas 14, 15 vezes, martela até conseguir o gol, belo gol do Jair, que mais uma vez saiu do banco e mais uma vez entrou em campo jogando muito bem. Então é um Vasco que também está ganhando opções no banco de reservas, né? Um Vasco que antes não tinha nenhum grande time titular, nesse momento tem um bom time titular e tem opções que saem do banco para resolver. Tudo bem, Paulo Calçade? Oi, Andrade. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos acompanha aqui. A gente vai falar, acho que nesse programa, bastante de momentos de recuperações no futebol brasileiro. A gente vai falar do São Paulo, do título. Tem muito mais coisa assim, escondida nesse título do que a gente pode imaginar. E a recuperação do Vasco, ela é real. Teve um momento que você olhava para o Vasco e falava, ele vai cair. Do jeito que está, vai cair. E do jeito que está hoje, ele não cai. Porque o ambiente às vezes muda tanto e o futebol traz coisas, não é que elas são inexplicáveis. Se você olha para um ambiente de uma equipe e enxerga o que está acontecendo no Vasco, você vai entender que ele é propício para esse tipo de situação, que é deixar a zona do rebaixamento, o sofrimento de lado. A torcida veio junto, tem um novo time, as contratações funcionaram. Não é fácil você contratar vários jogadores, colocar na equipe e eles responderem, sim, imediatamente. Não, vão responder faltando 7, 8 rodadas, já está complicado. O Ramon Dias, para mim, eu me vejo até como uma surpresa, não imaginava que ele fosse se encaixar tão bem no Vasco. Somos dois. Não tinha essa expectativa. Então o Vasco mudou o seu momento. Mudou a ponto de, no jogo difícil, no jogo que está igual, no jogo que está difícil até com um jogador a menos no adversário, a vitória vem. Né? Porque tem jogos também que você vai jogar bem, na fase que não está legal, você joga melhor que o adversário e a vitória passa longe. Aconteceu muito com o Vasco nesse campeonato. Alguém dá um bico para cima e toma o gol. E o Vasco hoje conseguiu um gol que foi um golaço, né? Depois a gente pode discutir se foi um golaço assim, tá tudo, se foi consciente, não foi, mas foi um gol muito bonito. Então o momento do Vasco não é de queda, não. O momento do Vasco ele está subindo, deixando a zona do rebaixamento. Acho que vai deixar o torcedor bem feliz porque quem estava lá embaixo
repente vai terminar o campeonato numa zona intermediária, com mais esperança. Então, é bem legal ver isso no Vasco. E assim, a prova de que a confiança está em alta, ela foi dada recentemente, né, com a volta do torcedor aos jogos do Vasco como mandante. E hoje, Birner, 7.000 ingressos foram colocados à venda para torcedores vascaínos e rapidamente esgotados. Quer dizer, o torcedor do Vasco acompanhou e apoiou o time, lotação máxima para ele, o possível, também fora de casa. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Boa noite a você, ao Jean, ao professor Calçado, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que não só a campanha do Vasco, mas o que São Paulo fez, e muitas vezes o esporte mostra isso, algumas pessoas tendem a não olhar. O futebol é o esporte mais humano que tem. Porque ele é contraditório, ele é imprevisível, ele tem muito da coisa emocional, anímica, que obviamente é impulsionada por preparação, por acertos. Tem uma coisa do coletivo, de uma alquimia entre jogadores que às vezes funciona e não é possível construí-la de maneira técnica apenas. Óbvio que se você trouxer jogadores que você sabe que vão atrasar no treino, compensar isso em si mesmos, vai funcionar. Mas às vezes você traz um monte de jogadores comprometidos e não funciona. Jogadores com características de jogo que se combinam e às vezes o time encaixa, mas não encaixa do jeito a torná-lo competitivo como teoricamente era possível. E no meio disso tudo tem as fases das equipes. E o Vasco hoje, eu estava conversando com o pessoal na redação, quando tem a expulsão, o América mandava no jogo no primeiro tempo, mas com muita vantagem. Eu falei, tá na cara que o Vasco vai fazer um gol no segundo tempo, talvez no final do jogo. Por quê? Porque o Vasco virou esse jogo com o Ramon Dias, o professor Calçade, que é essencial, com as contratações, com jogos bons. O de hoje não foi, mas o Vasco tem bons jogos nessa campanha de recuperação. Não é só a fase é impulsionada por acertos vascaínos. A torcida abraçou e agora tudo favorece ao Vasco. A gente não sabe até quando, mas a gente olha as outras equipes do Campeonato Brasileiro que estão na disputa do Vasco, que por enquanto é a de permanência na primeira divisão, porque eu não duvido que ele saia e vá disputar alguma coisinha um pouco mais acima, né? Uma vaga de Sul-Americana, se continuar do jeito que está. A gente olha, as equipes não estão nesse momento. O Goiás compete bem dentro do que é possível, não está nesse momento. O Santos precisa achar. A competitividade vai pegar o Vasco no final de semana, um jogo na Vila que é um jogo, para mim, imperdível. Nossa. Para quem gosta do futebol jogado à plenitude, né? O Bahia está buscando esse jogo com o Rogério Ceni. O América joga bem, mas não achou a fase. O América está numa crise. O Vasco dá a impressão de ter encontrado a fase. Só o Vasco. A fase. Desses times aí, só o Vasco. E então, lógico que exatamente por ser um jogo tão humano, essa fase pode virar. Mas nesse momento ela é muito favorável e tudo indica que ela vai durar pelo menos um bom tempo ainda. E tanto né, Jean? Vocês citavam o elenco e tudo, as boas opções que o Vasco passa a ter. O Vasco nem precisou ainda do Payet, que contratou, né? Porque hoje, substituído no intervalo, mais uma vez mostrou assim que não está na melhor forma física, longe disso. Havia sido titular contra o Coritiba, foi titular hoje, mas um jogador assim, sem brilho ainda, né? E é um cara que pode fazer a diferença. Sem dúvida. Eu acho que assim, o Vasco fez pelo menos 6 ou 7 contratações no jogo contra o Coritiba, 6 titulares, né? Ou seja, são caras que têm entregado. Talvez uns titulares, como o caso do Payet, pela expectativa que existe em relação a eles, outros titulares pelo que estão entregando, como foi o caso do Paulinho, que, por exemplo, fez um jogaço, né? Fez um jogaço contra o Coritiba. Hoje não, porque eu acho que hoje, de fato, ninguém no Vasco fez um jogaço. Mas a questão a gente falava de um time que ia sentir muito peso de estar na zona de rebaixamento, por ter o tamanho que tem o Vasco. A gente falava de um elenco que, apesar de algumas boas contratações no começo da temporada, recontratou praticamente um time todo, já que o Vasco da Série B foi um Vasco muito fraco, apesar do acesso. Então era evidente que o Vasco precisava refazer todo o seu time, e quando você refaz todo o seu time, você corre grande risco das coisas não darem certo. O Vasco fez isso, eu acho que estava mal. A gente não olhava para o Vasco como um elenco com um grande poder também
para de repente escapar daquela situação que estava, e aí fez várias contratações, várias estão dando resultado. Emergenciais, né? Que você não fala assim, Isso. não é o Vasco para daqui 3 anos. Isso, não, Claro, é, não é esse o planejamento. Para não cair. Perfeito, porque tem um monte de veterano. Eu confesso que até na hora que eu vi as contratações, né, a idade dos caras, não é Eu só culpo, o Paier, eu o culpo. Maicon, que esse acabou não... né, acaba que não é uma opção hoje, mas o Medel, que esse sim virou uma opção e uma opção importante. Então, o Vasco contratou uma série de veteranos, acho que com essa ideia do Calçade, falou, bom, agora precisa de experiência, precisa de caras que não sintam esse momento como outros jogadores mais jovens. Não cair sentiriam. custa tanto. Cair custa tudo. Então é melhor gastar alguma coisa agora. E aí você tira a responsa de uns moleques também, né? De jogadores mais Sim, jovens. sim. O Gabriel Peck virou uma opção no banco de reservas e ele, como uma opção de banco de reserva, é uma belíssima opção, né? É que Pra a aposta citar um nos exemplo. experientes tem muito a ver com o que você falou. Primeiro, ela é menos cara, não tem barato no futebol. E segundo, para lidar com essa situação, podia o time sucumbir, mas podia ter jogadores que conseguiam lidar com o peso de ter uma camisa dessas na segunda divisão, tentando se recuperar, como a SAF, com a pressão enorme da torcida cética por aquilo que a equipe não jogava com o treinador anterior. E por enquanto, e tudo indica que vai dar certo, os experientes estão sendo alicerces para os jogadores mais jovens, que são os de mais potencial, na verdade, conseguirem ajudar o Vasco a sair dessa fase. A ideia era uma ideia arriscada, Claro. mas A gente ela já viu- funciona. a gente já viu Algo vários teria de ser times feito. cair. Algo teria que ser feito, você correr algum risco. é isso. Exatamente. Continuar com aquele elenco do jeito que estava, na situação que estava. E aí eu não acho nem que a gente citou, né? Assim como hoje o Vasco não faz uma grande partida, ao contrário do que aconteceu no meio de semana e vence, você teve jogos do Vasco no começo do campeonato em que o Vasco até jogava bem, criava mais chances que o adversário e perdia o jogo. O próprio, se não me engano, o jogo da demissão do Barbieri foi contra o Goiás, né? Foi depois do Goiás. Não era um jogo para o Vasco, era um jogo para o Vasco ganhar por tudo que criou. Mas é aquilo que o Calçade está falando, cara. É um negócio de fase, de momento, e acho que por conta dessa coisa da fase que existe mesmo, e do elenco que hoje o Vasco tem, é muito improvável imaginar o time voltando a sofrer, voltando a ficar na zona de rebaixamento. Nem digo, sei lá, na próxima rodada, porque aí num empate, de repente, você ainda pode voltar, pega o Santos fora de casa, mas eu digo assim, voltar de maneira sólida para a zona de rebaixamento, A final seria muito surpreso. da Copa do Brasil expõe esse cenário aí. De um lado e de outro. Exato. De um lado e de outro. Você olha para um lado, você vê os caras explodindo de confiança, amizade, desejo e gente que reconhece suas limitações. E do outro você não encontra. Liga. Aí deu no que deu. Ó, nós temos uma tela que mostra a diferença do que foi o jogo do primeiro para o segundo tempo, lá na Arena Independência. E claro, muito do que está aí na tela se deve à expulsão do Iago Maidana na reta final do primeiro tempo. Ó, o América, 14-0 em finalizações. Isso é gravíssimo, hein? 14-0. 3 grandes chances, foi 0-0 o primeiro tempo. E aí no segundo tempo, 4 finalizações do América, o Vasco com um homem a mais, finalizou 15 vezes. E 2 grandes chances para cada time, e o gol do Vasco marcado pelo Jair. Muita gente pode chamar isso de sorte. Eu não vejo como sorte. Eu vejo justamente uma equipe inserida nessa ideia de que o primeiro tempo foi terrível, as coisas não saíram bem, mas ele também não tomou gol. Como tomaria em outras épocas, sairia com o jogo perdido diante do volume tomaria do mais de um gol. adversário. O adversário tem um volume tão grande que você sai arrebentado no primeiro tempo. Resistiu, e aí teve um jogador a menos do lado do adversário. Bom, ele devolveu tudo que tomou e aí conseguiu fazer o gol no finalzinho. Então, a chave, assim, dá aquela guinada, aquela mudança, né, quem está fora, a gente sente isso, né? Claro. Você percebe, você fala assim. Ó, né? vamos ouvir um pouquinho do Ramon Dias? Por favor. Ele só fala. Olá, torcedor Cruz Maltino, seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Cruz de Malta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, para não ficar de fora das notícias de primeira mão do nosso Vascão.
E não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações, isso ajuda nosso canal a levar nossas notícias a outros vascaínos. Já deixo aqui meu agradecimento. Deixe nos comentários o que você achou dessa notícia. Saudações vascaínas, até a próxima.